Bom dia, galera do terceiro ano, professor Diego Freitas aqui, né? Morrendo de saudade das nossas aulas, das nossas trocas de conhecimento, nossos bate-papos, nosso TD, né? TD de UES, TD de Unicamp, FUVEST, tudo. Minha turma top aí, de maior quantidade de aprovados próximo ano, se Deus quiser. Sei que vocês devem estar se perguntando por que logo nesse ano, né? Que é o ano de vestibular de vocês. Mas assim, Deus, entregar tudo nas mãos de Deus e Deus não vai desamparar vocês. Então vamos estudar, beleza? Lembrando que para vocês que são pré-universitários, esse é o melhor momento que vocês têm agora em casa para organizar, fazer mapa mental, estudar, tirar dúvidas, entrar em contato comigo, pedir material. Estou aqui para ajudar vocês. E o que é que a gente vai trabalhar hoje? Como a gente trabalhou na última aula, que eu lembro como se fosse hoje, a nossa última aula foi quando a gente falou de função, até eu expliquei aquele caso lá do coeficiente angular, que dava para trabalhar trigonometria. Vocês lembram? Lá no cantinho da lousa eu botei assim, lembra como se fosse hoje, eu botei assim, ó, que a tangente de alfa é quem? É a variação do ΔY dividido pela variação do ΔX, né? Quando você queria descobrir uma função do tipo AX mais B. Pode olhar no seu caderno essa anotação lá da matemática 3. Show, galera? Então, estou lembrado aí das nossas aulas, viu? Então, a gente ficou devendo um pouquinho a matemática 4, porque eu sempre falei que a matemática 4, como ela era trabalhada a parte da estatística, então a gente vai trabalhar o quê, professor? Primeira coisa que a gente tem que lembrar da estatística, né? A gente tem que aqui, vamos fazer um resumo geral. Primeira coisa que a gente tem que ter, eu vou dar um exemplo, né, de pesquisa, né? Vamos trabalhar em forma de pesquisa. Em uma pesquisa estatística, eu preciso ter um tema, beleza? Quando eu tenho um tema dessa pesquisa, eu vou fazer o quê? A coleta de dados, beleza? Eu vou coleta de dados. Essa coleta de dados, a gente chama ela de dados brutos, né? Então, deixa eu botar essa partezinha aqui de preto. Isso aqui é o tema. E essa coleta de dados, a gente chama de dados brutos. Dados brutos. Beleza? O que é esses dados brutos? Ora, eu não estou fazendo a minha coleta de dados. Essa coleta de dados, elas podem ser de forma direta ou indireta, né? Lembrando que essa coleta de dados, ela pode ser de forma direta e também pode ser de forma indireta. Diego, qual é a diferença da coleta de dados direta e indireta? A direta é quando você mesmo vai fazer a pesquisa. E a indireta é quando você utiliza fontes de pesquisa já feita. Beleza? Por exemplo, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele trabalha de que forma? Direta ou indireta? Ele trabalha de forma direta. Né? De vez em quando vai uma pessoa na sua casa com um aparelhinho e ele vai perguntar quantas pessoas tem, quantas crianças tem, qual a faixa etária de idade, qual é a renda familiar, para ele coletar todos os dados. A maquinazinha pega esses dados brutos e transforma esses dados brutos, né? Quando eles vão transformar esses dados brutos, eles trabalham com um rol. O que é o rol, Diego? Quando sai dos dados brutos e vem para o rol se chama organizar. Então, o rol é quando você começa a organizar os seus dados brutos. Você vai organizar isso aí aonde? Em uma tabela. Essa tabela, você vai separar ela em gênero, beleza? Em idade, em tamanho, em cores. Da forma que você achar melhor, essa tabela pode ser organizada. Depois que você fez o rol, colocou na tabela e você fez tudo com ela, depois que você colocou tudo na tabela e você analisou a tabela por completa, você finaliza a sua pesquisa colocando o gráfico. Aí sim, quando você coloca o gráfico, você tem que ter cuidado com quem? O gráfico você tem que ter cuidado com quem? Primeiramente com a fonte. Você tem que dizer de onde foi a sua pesquisa, se foi você que pesquisou e qual o local da pesquisa. Depois você tem que ter local com os eixos, né? Qual eixo? O eixo vertical e o eixo horizontal. Você tem que nomear os eixos, beleza? Nomear os eixos, beleza?
E depois você vai ter que fazer o quê? O seu gráfico ele tem que ter a legenda. Então, cuidado com essa informação. Próximo ano, quando vocês entrarem na universidade, pode ser de qualquer área. A psicologia, direito, filosofia, qualquer área que não tenha filosofia tem matemática porque tem lógica, né? Então, qualquer outra área, se o professor pedir um trabalho para você, faça desse jeitinho aqui, nesse esquema aqui, ó. Se você fizer o trabalho nesse esquema, você vai ver como o seu trabalho vai ficar muito enxuto, muito resumido e vai ficar um trabalho que o professor, em pouco tempo, vai bater palma. Não vai ser aquele trabalho cansativo, né, de pesquisas gigantescas e você lendo para o professor, beleza? E aí, cara, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai trabalhar com a tabela para depois a gente ir para o gráfico, né? Na tabela, você pode pedir os seguintes critérios, né? Na tabela, você pode ter os critérios. Quais critérios, Diego? Dá uma pausa aí no vídeo. Então, galera, trabalhando os seguintes critérios. Vamos lá. Eu vou pedir, nessa tabela, vamos supor que eu peço a média, né? Eu vou pedir a média. Depois eu vou pedir a moda. Depois eu peço a mediana. Esses três camaradas aqui, eles são chamados de medidas de tendência central. Beleza? Dá uma pausazinha no vídeo para você copiar essa parte aqui. Então, a média, a moda e a mediana são medidas de tendência central. Beleza? Cada uma tem as suas finalidades. Nós vamos trabalhar. Primeiro, a média. O que é que a média representa dentro de um todo? A média ela é um valor representativo do todo. A moda é um valor representativo de repetição daquele todo. Ela vai te informar se há ou não uma repetição. A mediana, ela vai centralizar o todo, beleza? Então vamos lá, vamos de primeiro cada um. A média, o que é a média? É a soma dos valores dividido por sua quantidade, ou seja, é uma razão, né, entre a soma dos valores, né, é uma razão entre a soma dos valores e sua quantidade. Então, a média é a razão entre o somatório dos valores pela quantidade deles. Essa média ela pode ser ponderada ou simples. Quando é que eu tenho uma média simples? Quando eu não tenho repetição de valores. Quando há uma repetição de valores, eu vou trabalhar com média ponderada. Beleza, galera? Então, vamos lá. O que é a moda? A moda, no caso, é o termo com maior frequência. Ou seja, não é o termo que se repete, e sim o termo que se repete mais. Cuidado. Cuidado por quê? Porque se tiver dois termos, vou até botar aqui, ó. Dois termos. Ele é chamado de bimodal. Três termos. Trimodal. Quatro termos. Polimodal. Aí o aluno me pergunta, quando não há termo, né? Quando não há termos com repetição. Quando não há termo com repetição, ela é chamada de amodal. Então, se você estiver lendo uma pesquisa e o cara diz que essa pesquisa tem termos
onde a sequência ela é amodal, significa dizer que ela não tem termos se repetindo. Então, imagina só que eu estou fazendo uma pesquisa e digo assim, olha, eu fiz uma pesquisa entre alunos e eu percebi que a idade era 15 anos, 12 anos, 13 anos e 16 anos. Observa-se aqui que eu tenho 4 números. Nenhum deles estão se repetindo. Então, significa dizer que essa sequência ela é amodal. Ela não tem termos se repetindo. Agora, se eu digo assim, ó, gente, eu fiz uma pesquisa com 4 pessoas e eu tive as seguintes respostas. Um tinha 15, o outro tinha 13, um tinha 12 e o outro tinha 15. Como é o nome dessa sequência? Diego, ela não é 2 termos se repetindo, viu? Ó, não tem 2 termos se repetindo, não. Com a mesma frequência, não. Apenas o 15 se repete. Então, o 15 passa a ser a nossa moda. Agora, se eu tenho isso aqui, ó. Gente, eu fiz uma pesquisa com 4 pessoas. Um disse 15, o outro disse 12, um disse 12, o outro disse 15. Observa-se que o 12 e o 15 se repetem com a mesma frequência. Então, ele é chamado de bimodal, porque 2 termos se repetiram com a mesma frequência. Show? Deu para entender? Pausa o vídeo e copia isso aqui. E aí, galera, já fazendo aquela parte da média e da moda, a gente vai agora para a mediana, né? Então, falando da mediana, que é o nosso terceiro caso, mediana, o que é a mediana? A mediana, ela é o termo que centraliza a sequência, ou seja, é o termo central da sequência. É o termo central. Só que tem um detalhe, a mediana, para você determinar a mediana, você tem que ter os seguintes critérios. Primeiro, tem que organizar. Essa organização pode ser em ordem crescente ou decrescente, mas tem que organizar primeiramente. E segundo, verificar se é par ou se é ímpar, né? Então, vou botar aqui, ó, verificar se a quantidade, deixa eu até frisar isso aqui, se a quantidade de termos, né? Verificar se a quantidade de termos é, aí 2 pontinhos, vamos lá. Verificar se a quantidade de termos é, né? Então vamos lá, 1 par, né? E 2, vamos verificar se a quantidade de termos é ímpar. Diego, por quê? Porque se for par, vai ser o quê? Vai ser a média aritmética dos 2 termos, beleza? Dos 2 termos centrais. Dos 2 termos centrais. Será a média aritmética dos 2 termos centrais. Ok? E se for ímpar, Diego? Se for ímpar, será o termo central. Beleza? Então, se a sequência for par, será a média aritmética dos termos centrais. Se for ímpar, será o próprio termo central. Diego, eu não entendi. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um exemplo. Observe a sequência. Vamos lá. Observe a sequência e responda. Vamos lá. Vou pegar aqui uma sequência qualquer, 2, 3, 1, 4 e 2 de novo. Pronto. Aí responda. Letra A. A média, né? Eu quero a média dessa sequência. Letra B. A moda. Letra C. Mediana. Vamos lá responder essa questão? Então, vamos lá. Para determinar a média, o que é a média? A média é a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Então, a média em estatística representa como x barra. Então, a média vai ser quem? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, já vou dividir por 5. Então, vai ficar 2 mais 3 mais 1 mais 4 mais 2. Show?
Isso vai ficar 2 mais 3, 5. 5, 10, 12. 12 dividido por 2 dá 2,4. Então, a média aqui vai ser 2,4. Beleza? Nessa sequência aqui, ó. A moda. Observe se tem algum termo se repetindo. Opa, o 2. O 2 ele é a moda, né? Então, a moda será o 2, pois se repete com maior frequência. Deve estar aqui. Pois se repete com maior frequência. Beleza? E a mediana? A mediana é 1. Não é isso, galera? A mediana é 1, não é isso, ó? Por que, professor? Porque a mediana é um termo que está no centro, ó. Então, ele é o valor equidistante aqui, ó. Beleza? Dá uma pausa no vídeo aí. Se vocês copiaram essa parte, eu vou dar continuidade aqui. Então, olha só. A mediana será 1? Não, professor. O senhor disse que quando a quantidade de termos for ímpar, será o termo central. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Hein? Lembra do primeiro tópico? Organizar. Você terá que organizar. Beleza? Você tem que organizar. Organizando primeiramente esse camarada, vamos lá, fazer o rol dele. Fazendo o rol dele, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4. Olha só como engana isso aqui, como engana no vestibular. Agora, quem é o termo central? Quem é o termo equidistante? O termo equidistante aqui dos extremos é o 2. Então, o nosso valor da mediana passa a ser 2. Valeu, galera? Copia aí, pausa o vídeo. Galera, e aí a gente vai entrar agora na matemática 3, né? Revisando o gráfico com vocês. Né? Na aula passada, a gente trabalhou com o gráfico de quem? O gráfico da função do primeiro grau, né? Da f de x do primeiro grau. Não foi isso? Não é isso? E lembrando que a parte, a lei, né? A lei de formação, eu coloquei, será quem? Será f de x igual a x mais b. Essa daqui será a nossa lei de formação. Beleza? Então, nós vamos trabalhar. Não esquecendo que f de x é igual a y. Quando eu digo f de x é a imagem. Então, olha só, interessante. Eu vou dizer assim, ó. Criar aqui uma questão. Determine a lei de função para cada gráfico. Beleza? Letra A. Vou pegar aqui esse gráfico bem aqui. Vou chamar aqui de 20 e vou chamar aqui de 5. E eu quero saber como é que esse gráfico foi construído. Beleza? Então, olha só o que é que acontece. Lembrando, Diego, professor Diego, que eu sei que sempre que o cara que intercepta o eixo Y e o eixo X, sempre que intercepta o eixo Y, Diego, é o ponto 0B. Tá certo? É o ponto 0B. Ou seja, que ponto é esse aqui, em outras palavras? Esse ponto aqui não é o ponto 0,20? Quem é que está fazendo o papel do B? B é 20. Opa, já descobriu o coeficiente linear. Não é isso? Lembra da aula passada. E esse ponto aqui, ele é o ponto... Opa, ele é o ponto 5 e 0. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Substituir, não é? Nós vamos fazer o seguinte, para x igual a 5, quem é meu y quando x é 5? Y é igual a 0, beleza? Vou substituir aqui, ó, na original, então vamos lá. Então vai ficar, ó, né, y é igual a ax mais b, quem é que está fazendo o papel do nosso y? 0. Quem é o a? Não sei. Quem é o x? 5. Quem é o b?
20. Acabei de descobrir. Pronto. Aí agora vai ficar 0 igual a 5A mais 20. Passa para lá. Vai ficar 5A igual a menos 20. Logo, A vai ser igual a menos 20 dividido por 5. O A vai ser menos 4. O professor já sabia que o A era negativo porque a reta está decrescente. Então, a gente sabe que o A, né? Ou seja, o coeficiente angular, né? O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. A gente sabe que aqui o A ele deu menor que 0 e o B maior que 0. Então a gente tem o que, pessoal, aqui? A gente tem justamente esse gráfico aqui, ó. Beleza? A gente tem que o valor aqui para 5, ou seja, todos os valores menores que 5, o meu y vai ser positivo. E todos os valores aqui, ó, maiores que 5, o meu y passa a ser negativo. Não entendi, professor. Olha só que interessante. Vamos lá agora colocar a nossa função original. Quem é a nossa função? Menos 4x mais 20. Pega um valor maior do que 5. Pega um valor maior do que 5. Eu vou pegar 6. Ó. Olha só. Quanto é menos 4 vezes 6? Menos 4 vezes 6 é menos 24. Menos 24 mais 20? Menos 4. Dá negativo mesmo. Pega um valor menor do que 5. Vou pegar o 4, menor do que 5. Ó. Ele está dizendo que se eu pegar um valor menor do que o 5, eu vou ter resposta maior que 0. Ó. Olha como é verdade. Ó. Vou pegar o 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 mais 20 dá mais 4. Realmente é positivo. Então, cuidado que a UES adora essa partezinha aqui, que é chamado de estudo dos gráficos de uma função. Pausa o vídeo e copia o que está aqui no quadro para a gente revisar o item B. Galera, no item B, a gente vai pegar aqui uma função da seguinte forma. Eu vou pegar assim, ó. Menos 8 e aqui 16. E aí eu quero que você faça a lei da função desse gráfico aqui. Olha só, quem lembra da nossa última aula vai fazer isso aqui, ó. Quem é o nosso valor inicial? Quem é o x inicial aqui? Quem é o x inicial? Hein, galera? O x inicial aqui da função será 0 ou será menos 8? Se você prestar atenção, é como se a função tivesse assim, ó. Entendeu? Então, quem vai ser a nossa variação aqui? Vai ser 0 menos menos 8, não é isso? Então, vai ser 0 menos menos 8, ó, que é o delta x. Quem vai ser o nosso delta y? Vai ser quem? Quem é o nosso valor inicial? O valor inicial é 16, então fica 16 menos 0, que aqui é 0, né? Então, a gente tem que o nosso delta x é quanto? 8. E a gente tem que o nosso delta y é quanto? 16 positivo. Professor, eu não entendi essa parte aqui, ó. Vamos lá. Quem é o valor, quem é o x inicial aqui? O x inicial é 0. Esse gráfico ele estava fazendo assim, ó. E ele parou no menos 8. Então, esse aqui é o valor final. Esse aqui é o valor inicial, que é valor final menos inicial. Esse aqui é o valor inicial e esse aqui passa a ser o valor final. Já o contrário, esse aqui vai ser quem? O valor final, tá certo? E esse aqui passa a ser o valor inicial. Então a gente vai ter o quê? A gente vai trabalhar a tangente. Por quê, professor? Estou trabalhando a trigonometria. Quem é a tangente? Esse ângulozinho aqui, ó. Que eu vou chamar ele de alfa. Que ele também, o alfa, o A que a gente chamou ele de coeficiente linear, ele é também chamado de taxa de variação. Taxa de variação. Como é uma taxa de variação, está aqui a taxa de variação. Então, eu vou chamar de dizer que tangente de alfa, quem é tangente de alfa? Né? O cateto oposto?
delta y sobre delta x, beleza? Mas a tangente de alfa é igual ao próprio coeficiente angular. Então eu vou dizer que A é igual. Quanto foi que deu o meu delta y? 16. Quanto foi que deu o meu delta x? 8. Então o meu A vai ser quanto? 2. Achei o A brincando, ó, Diego. E o B, eu já sei que o B, ele é o ponto 0 e 16. Então o B é 16. Ó, logo o B é 16. Beleza, galera? Então, se o A é 2 e o B é 16, a função vai ser f de x igual a 2x mais 16. Show? Muito top, né? Tá aí a lei de formação resolvendo por trigonometria, chamado também... Eu usei a trigonometria, mas isso aqui é chamado de geometria analítica. Na geometria analítica também dá para resolver essa função. Professor, mas eu não entendi. Eu quero que o senhor faça do outro modo que o senhor fez na letra A. Show, não tem problema não. Então você vai dizer que lá para x igual a quanto? Menos 8. Quanto é o y? 0. Aqui, ó, porque esse ponto aqui, gente, né? Ele é um ponto menos 8 e 0. Então eu vou trabalhar só com ele, porque eu já sei esse. Aí você coloca, ó, então 0 igual a menos 8 vezes A mais 16. Passo 16 para lá, vai ficar menos 8 igual a menos 16. Multiplica por menos 1, então o A vai ser menos 16 dividido por 8. Logo o A vai ser, olha que lindo, 2. Mesma resposta. E aí, como você já tem o B, que é o mais fácil de achar, então o B é 16, não é isso? Aí a função passa a ser f de x igual, f de x igual a 2x mais 16. Gente, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Agora vamos trazer para estudar esse camarada aqui, que cai na US. Aqui é menos 8. O que é que ele está dizendo? Que para todos os valores maiores do que menos 8, eu vou ter o quê? Valor positivo. Para todos os valores menores que menos 8, eu vou ter valor o quê? Negativo. E quem é o y? Lembrando que nosso y ele é chamado de imagem da função. E o nosso x ele é chamado de domínio. Beleza? Galera, isso aí foi a nossa aula de hoje. Eu vou passar agora só a nossa agenda. A nossa agenda vai ser finalizar a nossa aula do capítulo... do livro 2 da matemática 3 e da matemática 4. Então vocês vão exercitar, eu vou dizer aqui as páginas para vocês que vocês vão fazer. Mas eu acho que vocês já fizeram essas páginas já. Beleza? Só para revisar. Pausa o vídeo aí. E aí, galera, já finalizando essa parte aqui, para vocês exercitarem a discursiva do nosso livro, que é o nosso projeto, o projeto novo do SAS, que é as questões discursivas, que são essas aqui, ó, que fica no livro, na parte final do capítulo, atividades discursivas. Então, na matemática 3, a gente vai fazer a 50 e a 51, na matemática 4, a 66 e a 67. Quando for na próxima aula, a gente vai estar utilizando o livro 3, beleza? Nós vamos estar entrando no livro 3. Qualquer dúvida, vai no chatzinho aí, faz um comentário, beleza? Então, não deixe de copiar esses assuntos aqui, dar uma revisada nisso aqui também, e não deixe de fazer a resposta desses camaradas aqui. E aí, outra coisa, em relação às atividades, professor, como é? Para bater foto, é para mostrar? Cara, então vocês têm acesso isso aqui, na plataforma. Vocês podem fazer na plataforma e me acionar. Diego, eu fiz isso aqui no livro, lá na plataforma, na aula. Beleza? Você só faz acionar. Tanto nessa aula de hoje, como na próxima semana. Então vocês têm até a próxima semana para fazer no livro da plataforma do SAS. Aí eu preciso ser acionado para eu olhar, porque eu não vou ficar olhando à toa, beleza? Então um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula, beleza? E peço licença para entrar na casa de vocês até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, galera!